O desfile da Vai Vai, que é a maior campeã da história do carnaval paulistano, desagradou policiais e políticos de direita, né, que exigiram um pedido de desculpas e pediram o corte de verbas públicas da escola. O motivo foi que na noite de sábado, no sambódromo do Anhembi, aqui em São Paulo, uma ala retratou a tropa de choque da Polícia Militar, a PM, com traços demoníacos. Agora, olha só, vale lembrar que a escola prestou homenagem ao álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, um álbum que retrata a brutalidade policial em São Paulo na década de 90, quando aconteceu o massacre do Carandiru, que aconteceu em 1992. Agora, deputado, falar e se manifestar contra a brutalidade policial, que atinge principalmente corpos negros e pobres, parece que é proibido e realmente incomoda, né? O espelho incomoda. Incomoda, sobretudo na forma de início, quando aqueles que, para cometerem os piores tipos de crime, levar a hipocrisia como um hábito, transmitindo ela para os mais novos como se fosse uma virtude, formando uma cultura da mentira, onde, como o Chico falou, não é sim, o sim é não, e eles se esconderem covardemente e, obviamente, mal intencionados atrás da liberdade de expressão como direito absoluto. E agora, num primeiro momento em que nós, que, diferente deles, fardados e de coturnos, estiveram e ainda estão no poder há muito tempo, eles sempre tiveram voz, e mesmo assim se esconderam covardemente, porque covardes são. Nós ousamos dizer a verdade que nós vivemos. E eu, Roberto, eu vivi a década de 90 e vivi o lado amargo dela. Eu sei do que eles estavam falando, e eu sei de que inferno é esse, onde os policiais, muitos deles, vêm e protagonizam o papel realmente de quem gerencia o inferno. Pois é, Chico. Deputado Renato Freitas, prazer estar contigo mais uma vez. Sou seu fã, admiro sua luta política. Que coisa boa contarmos contigo nessa quarta-feira. Voltando um pouco ao tema Racionais, só para você ter ideia, deputado, agora, há cerca de 20 dias, nós tivemos um show dos Racionais aqui em São Paulo, paralisado por uma alegação da polícia que não havia segurança no local. Foi um show que se transcorria na mais perfeita ordem aqui no Anhangabaú, em São Paulo. E eu conto isso só para dizer que toda vez que a polícia está tentando arrumar confusão com os Racionais, isso significa que a polícia de São Paulo está no momento de endurecimento. Essa decisão sobre o show dos Racionais me passou uma ideia da nova política do Tarcísio de Freitas em relação à política de segurança pública. Você, como acompanha, né, os Racionais, o hip-hop no Brasil, sabe mais do que eu de como o ataque aos Racionais é o termômetro da segurança pública no Brasil. Então, eu gostaria de ter um comentário sobre mais precisamente sobre esse comportamento em relação aos Racionais. Olha que interessante, né, Silvio? Chico, primeiro vale a pena lembrar que o Racionais já foi preso fazendo um show na virada na comemoração, enfim, de uma festa do Dia da Consciência Negra, dos Palmares, abolição e uma série de outros elementos ali da cultura negra de luta pelo reconhecimento, e o Racionais foi preso porque falou e narrou uma verdade. Mas olha que interessante, Chico, não é algo de agora, porque a realidade que o Racionais narrou em 1997, ano desse disco, Sobrevivendo no Inferno, que deu o nome a essa homenagem, são coisas que o Brasil ainda insiste em protagonizar, como sendo o país mais violento do mundo, a polícia mais violenta do mundo, a terceira maior população carcerária do mundo,
que contribui para a formação desse sistema carcerário de diversos modos, porque é um dos que tem a pior mobilidade social do mundo, um dos que mais concentra a renda no mundo. Um país como esse tem que ter uma polícia que mais mata no mundo, porque para fazer o controle de uma massa empobrecida e de descendentes de pessoas que foram escravizadas, ou seja, que saíram sem eira e sem a beira, sem lugar para se conquistar na sociedade, é claro que vai ter que ter muita violência e racionais. Na rua, essa violência persiste até hoje, por isso não seria do Tarcísio, ao meu ver, ou de São Paulo, nacional como projeto de país, e o nosso terror não são essas mudanças, Tarcísio, sei lá quem é, sei lá quem. O nosso terror são as continuidades. E o sistema de segurança público brasileiro é uma continuidade no seu gerenciamento político. Nenhum governo ousou a mexer com quem de fato tem a força, né? São os militares. Né? Pois é. Perfeito. E olha só, o Sindicato dos Delegados de São Paulo soltou uma nota sobre o caso. Deixa eu colocar aí na tela, eu vou destacar 2 trechos. Eles dizem o seguinte, olha, que a Vai-Vai tratou com escárnio a figura de agentes da lei. Demonizaram a polícia, algo que causa extrema indignação. Deputados estaduais do PL pediram que o município não libere verbas para Vai-Vai para o carnaval do ano que vem. Uma retaliação total. Eu vou ler também a nota da Vai-Vai, que diz o seguinte: a ala retratada no desfile de sábado da Escola de Samba Vai-Vai, à luz da liberdade e lucidez que o carnaval permite, fez uma justa homenagem ao álbum e ao próprio Racionais MCs, sem a intenção de promover qualquer tipo de ataque individualizado ou provocação, mas sim uma ala, como as outras 19 apresentadas pela escola, que homenageiam o movimento. E a gente está falando aqui de um movimento, não, de uma chacina que aconteceu aqui em São Paulo, em que 111 pessoas morreram. Então, eles não aceitam, né, a representatividade dessa ala, né, porque é muito claro, a gente está falando da maior chacina do estado de São Paulo, né, deputado Renato? A gente não está falando de um caso isolado, a gente está falando de algo histórico e muito marcante para a cidade. Como retratar que 111 pessoas morreram numa chacina, morreram pelos policiais, né? Então, foi uma forma alegórica também que a escola encontrou de materializar essa situação. Lembrando sempre, né, que não foi um fato isolado, fazia parte de um enredo, né, do grupo Racionais MCs de hip hop, num período de extrema violência policial, principalmente aqui no estado de São Paulo. É só ver agora os últimos 20 mortos da Baixada Santista nessa nova Operação Escudo, que os vídeos estão transbordando pela internet, onde mostram policiais sem nenhum equilíbrio, agindo como se fosse uma gangue paga pelo Estado, e muito mais cruel, porque é atrás de uma farda, né? É isso, viu? Exatamente. Deputado, e além da questão do Carandiru, que foi muito grave, viu, Roberto, você tinha nos anos 90 um extermínio assim, em larga escala, e é impossível não enxergar nele a ação policial. Para você ter ideia, tem coisas que foram muito representativas na época e são muito cantadas pelos Racionais, como o cemitério São Luís, por exemplo, que é o cemitério aqui da Zona Sul de São Paulo. Esse cemitério, você tinha uma legião de mães chorando 24 horas nesse cemitério, por conta por perder seus filhos para as forças policiais, diante de ações das forças policiais, né, deputado? Então, não, Chico, além da questão do Carandiru, você tinha uma cidade inteira com essa história. Sabe como inicia o disco do Racionais? Desculpa até interromper, porque me veio à memória. A primeira música, claro, tem o Salve a Jorge, mas o capítulo 4, versículo 3, que também deu nome à homenagem, porque é uma música icônica desse disco, que já é, por sua vez, um disco que é antológico. A música começa a ver assim, ó: a cada 4 pessoas mortas pela polícia no Brasil, 3 são negras.
E ele daí dá outras estatísticas também, daí começa, a intenção é ruim, esvazia o lugar e tal, é um tiro, como a minha palavra vale muita munição e tal, como se fosse um tiro, é uma declaração de guerra, é uma declaração de que você precisa sobreviver, sobrevivendo no inferno, o nome do disco, você precisa sobreviver num cenário tão hostil, e a polícia faz parte disso, porque a gente é um país que não dá oportunidade de dignidade às pessoas, coloca elas abaixo da margem e numa situação de embrutecimento tal que ela tem que conviver com a morte cotidianamente. Eu, Chico, e domingo a gente vai ter essa entrevista, fazendo já o jabá, né? Mas é verdade, né? A gente vai ter domingo essa entrevista aí, e essa entrevista eu me abro de alguma forma, como eu já fiz com a Rô também, porque eu sou um efeito colateral desse sistema, Chico, e eu tenho uma obrigação de falar em nome de todo mundo que não conseguiu, e quase ninguém consegue, é um país que não dá voz, não dá educação. Olha, terceira maior população carcerária do Brasil, jovens, pretos, pobres, morador de periferia de ensino de região metropolitana e periferia, mas, sobretudo, com o ensino fundamental incompleto, ou seja, o Estado é culpado, é partícipe desse crime, sabotou ele de forma que não alfabetizou ele, Chico. Se não alfabetizou, porque pune logo depois, e porque a sociedade normaliza isso. Enfim, eu sou fruto disso também, e o Racionais narrou isso. É isso mesmo. Racionais trouxe a dor, mas eu quero trazer algo muito bacana que aconteceu nesse carnaval também, que foi o desfile da Portela, né, que emocionou muito, com o samba enredo em homenagem ao livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. O romance foi lançado em 2006, na verdade, e olha só, depois do desfile, o livro alcançou a primeira posição na lista de mais vendidos da Amazon. Olha isso, Carnaval trouxe luz à história, né, a nossa história, que foi muito apagada, deputado. Esses momentos são importantes para a gente refletir, né, em todos esses sinais que o Carnaval nos dá como oportunidade, né, sobre a nossa sociedade, sobre a vida, sobre a história, e principalmente a nossa história que foi apagada. Muito bonito, de fato. Eu estava vendo hoje de tarde novamente, e é o espírito do Carnaval, né? Sabia que agora voltando, né? Quem sugeriu a direção da Vai Vai para que o tema do enredo fosse os 50 anos de hip hop no mundo, 40 anos de hip hop no Brasil, foi o Rappin' Hood. O Rappin' Hood sempre foi um rapper que misturou samba com rap, sempre. Ele é produto disso. Ele é afilhado da Alessi Brandão, ele é carnavalesco também, ele é samba. E ele tem uma música que ele faz uma homenagem às mulheres negras no disco dele, Sujeito Homem 1, que lembra muito também o espírito desse enredo da Portela, né? Que lembra, que traz esse livro, olha só. Eu tenho também, mas a minha atividade política me deixou começar, tá aqui, dá para ver? A minha atividade política me deixou começar, mas ainda tem que ter um fôlego ali. Mas muito bonito, resgata essa raiz matriarcal. A comunidade é matriarcal, né? Até hoje, as mães solteiras, de maioria negras, que constroem uma cultura bonita de vivência, de relação, de não violência, de possibilidade, né? E isso ser homenageado no Carnaval, né? Bonito demais. O berço da humanidade é matriarcal, né, Chico Sá? Não, foi uma maravilha, né, o que aconteceu com o livro da Ana. E esse livro, Roberta, Renato, vocês sabem, né, ele conta a história de uma mãe já de bastante idade, já velhinha, vindo da África, cega, ela no navio, e ela vem ao Brasil para tentar resgatar o filho escravizado. Então, ali ela sai contando as memórias dela. Quem não leu, pegue já, porque vale muito a pena. É um belíssimo romance para entender a história do país, né? a entender do que o Brasil é feito. Pois é. E antes que eu me esqueça, um beijo ao Rappin' Hood. Não sabia que ele tinha sido responsável, que tinha sugerido aí a Vai trazer o Racionais. Demais. Maravilhoso. Ele revelou lá no Instagram dele. Ele revelou lá no Instagram dele, eu fico só de olho. Eu sou um admirador do Rappin' Hood também.
E, Renato, você já puxou aí um jabazinho, mas para encerrar, queria que você contasse um pouquinho, né? Mas claro que sem dar muito spoiler, como é que será a sua aula, né? A aula que você vai dar Por favor, no professor. ICL, com o Edu Moreira, no domingo que vem, às 8 da noite, dia 18 de fevereiro. Conta aí pra gente. Eu acho que são as minhas experiências, né, o fundamento do dito, o não dito, o vivido, o experienciado. Aquele que é bom caminhante é anunciado na sua chegada pelos seus pés, e não necessariamente pela sua boca, pelas suas palavras, porque há muito da língua a ser desenvolvida para nós e por nós, para que a gente ainda possa expressar a nossa vivência, sobretudo a nossa vivência traumática, de privações, de violências, de heranças, de acontecimentos trágicos durante uma linha familiar e que dá tão pouca oportunidade, portanto, de você sobreviver. E daí, quando a gente sobrevive, sobrevive pela política que eu acredito que é verdadeira. Toda política contribui para a maior política de todas, a política da vida. E essa política a gente aprendeu na prática, e a gente poder expressar isso é uma oportunidade muito grande. Só agradeço ao ICL e faço o jabá, dia 18 de fevereiro, gratuitamente, domingo agora, trocar uma ideia, nos ouvir, nos entender. Acho que o Brasil precisa se entender. É isso, Renato. Imperdível mesmo. Gente, eu já vi um pedacinho e vou dizer para vocês que está muito bacana, muito, muito verdadeiro e legítimo, né? Como o Renato sempre se coloca e se posiciona. Então, gente, domingo, 18 de fevereiro, às 8 horas da noite. E para se inscrever, é só participar, é só entrar no iclm2.com.br/aula. Encontro imperdível, né, Chico? Não, já garanti aqui, já espalhei em geral, né? Porque o Renato conta uma história de uma outra política brasileira, né? Além de toda a trajetória dele, é uma belíssima biografia, é uma biografia de um Brasil improvável, né? Que teima, que luta, é um Brasil que não é muito mostrado na televisão, nem em mídia no geral. Então, é essa história que a gente vai ter, né? É sempre uma história muito emocionante e com uma luta sem igual. É difícil você conhecer um cara que faz política no Brasil com uma história digna como a do Renato Freitas, que a gente tem essa sorte de conviver, de ouvi-lo quase sempre. Pois é, eu vou dar um spoiler aqui, eu nem sei se eu podia, mas eu vou falar que a gente também está preparando 4 mini docs especiais sobre as lutas de Renato Freitas. Então, logo depois do webinário, né, com o Renato, no domingão, às 8 da noite, dia 18 de fevereiro, a gente vai soltar esses mini documentários também, que estão imperdíveis. Uma produção aqui da nossa equipe de documentários do ICL. Novidade contada, nem sei se eu podia, depois vão puxar minha orelha, mas é isso aí.